Boa tarde, queridos alunos. Hoje é dia 12 de agosto de 2020. Aqui estão os nossos materiais de estudos, que são o livro do Ministério do Diácono e a Bíblia, a nossa Palavra de Deus. Aqui é a professora Cida, estou com vocês para acompanhá-los nesta disciplina chamada Responsabilidade Social, ok? Então, nós vamos entender juntos o que vem a ser responsabilidade social. O cristão, ele precisa entender que ele não foi chamado por acaso. Ao ser chamado, ao pertencer à Igreja de Deus, nós recebemos uma missão como igreja. A missão da igreja, ela tem vários aspectos, ela tem vários detalhes, para que nós possamos otimizar a nossa jornada fazendo aquilo que o Senhor quer realmente de nós. Existem coisas que são basicamente necessárias a aquele que quer adorar ao seu Deus. Ok. Então, para nós entendermos isso, nós vamos dar início na página 235 do nosso livro. Vamos encontrar a unidade 4, mais ou menos na página 235, isso, perfeito. E aí nós vamos nos deparar com a primeira aula. A nossa primeira aula, ela se chama Igreja e a sua missão. Você estava atento? Você estava se lembrando que a gente como igreja, a Igreja do Senhor Jesus, tem uma missão? Pois é, hoje nós vamos entender melhor cada detalhe desta missão, ok? Então, para que nós possamos ter uma aprendizagem consistente, que nos dê embasamento, que nos dê segurança no nosso modo de agir, de falar e de trabalhar para o Senhor, é importante que nesta aprendizagem nós conheçamos a missão da igreja. Também é importante não só conhecer, mas entender esta missão e compreender um aspecto que esta missão tem, que é tríplice. Ao mesmo tempo que ela é uma missão para com Deus, ela é uma missão para com ela mesma e ela é uma missão para com o mundo que é descrente. Interessante, não é? Então, nós temos diversos homens de Deus que estudaram, que batalharam, mas nós vamos ver segundo a perspectiva de Carlos Caldas. Carlos Caldas é doutorado, pós-doutorado em religião, em teologia pastoral, em teologia, em letras, um homem habilitado, experiente. E nós temos como base os estudos dele para esta primeira aula. Então, existem vários posicionamentos a esse respeito, quanto à missão da igreja. Mas nós temos que entender aqui que não há possibilidade de estudarmos todos. Então, nós selecionamos um que venha de encontro com a palavra de Deus. Então, o Carlos Caldas, ele entende que a missão da igreja tem esses três aspectos diferentes que eu falei para vocês, que é a missão para com Deus, para com ela mesma e para com o mundo descrente. Esses são três aspectos principais da missão da igreja. Ué, mas como que é a minha missão? A missão da igreja para com Deus? Como que eu posso entender isso? Como que eu posso compreender? Porque eu quero fazer bem a minha missão para com Deus. Eu quero estar incluído na igreja como um corpo que trabalha a contento do Senhor Jesus, do nosso Mestre. Então, é isso que nós vamos entender agora. Essa missão para com Deus, ela envolve o seguinte: o que Deus quer de nós como igreja? Que nós tragamos as pessoas, que nós possamos reunir a humanidade inteira, se possível, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas reunir só para reunir? Não. Para ter comunhão com Ele, para crer nele. Compreenderam por que esta missão é importante? Porque nós temos que trazer o povo para estar submisso, debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo comunhão com Ele, possam crer nele para dar prosseguimento a esta obra. Amém? Aí vem, ainda falando da missão para com a igreja, nós temos a missão de prestar culto a Deus. Aí você vai dizer, mas isso eu sei. Sim, nós sabemos. Só que hoje nós vamos compreender como é esse prestar culto a Deus. Não é de qualquer maneira. Ainda está escrito na Bíblia, lá em Romanos, que esse culto ele deve ser racional. Mas o que é um culto racional? É um culto que contém elementos básicos, adoração, palavra de Deus, ofertório, uma liturgia toda elaborada com um propósito: prestar culto a Deus. Olha que interessante quando nós entendemos isso, porque ainda Carlos Caldas ele fala assim: a perspectiva da igreja é bem enraizada na nossa cultura. E nós, a igreja brasileira, nós temos sido privilegiados. São tantos cantores, grupos gospel, instrumentista, homens e mulheres de Deus que cantam. Porém, tem acontecido alguns desvios desta verdadeira adoração a Deus. Historicamente, a igreja brasileira é privilegiada, não há dúvida. Porém, o que está acontecendo é que muito desses eventos, desses cultos, desses shows, estão sendo articulados para lotar estádios. Mas não é essa a finalidade. Tem que ser para adorar a Deus. Entende? Então, o que isso está trazendo para a cultura da igreja evangélica brasileira? Muitas igrejas estão se distanciando da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor, do verdadeiro prestar culto a Deus, dando lugar a modismos nocivos à igreja. Modelos nocivos de adoração, de exageros. E como diz aqui ainda, diz aqui no livro de vocês, está escrito: geram grandes excessos, geram distorções, criam modismos nocivos à prática devocional. Olha a sabedoria que Deus deu para Carlos Caldas. Então, não está dizendo que não é para lotar estádios, não é para realizar eventos. Ele está dizendo que isso deve ser com o intuito único e exclusivo de prestar culto a Deus. Aí nós compreendemos que está sendo instaurado nos cultos evangélicos esses muitos modismos, extravagâncias, apelações e ainda dando ênfase a emocionalismo, quando na verdade a Bíblia indica que o verdadeiro culto que se presta a Deus é o culto racional. Ora, mas como que é o culto racional? O culto racional é aquele culto onde nós não podemos nos aproximar de Deus como meninos, como imaturos na fé, mas sim sabermos que estamos ali com um propósito, com um objetivo concreto, com ideias claras do que nós viemos fazer, de quem nós estamos cultuando, com o que nós estamos cultuando e para que nós estamos cultuando. Então, queridos, é por isso que nós precisamos ter certeza e entender esse segundo aspecto
de missão para com Deus, que é o prestar culto. Como é o prestar culto? Vocês me entenderam? Ok, então vamos para o terceiro aspecto, que é a santidade, o santificar-se a Deus. Olha, todos nós sabemos que a santidade é um processo diário, que deve ser um processo contínuo todos os dias da nossa existência. Todos os dias na vida do crente. Ele tem que pautar as suas atitudes, as suas falas, as suas ações na busca pela santidade ao Senhor. Ah, mas como é que se busca essa santidade? Através do Espírito Santo, através do estudo da Palavra de Deus. Isso ocorre. Nós mortificamos a nossa carne, as nossas vontades, as nossas concupiscências e começamos a ter uma vida consagrada, pautada na Palavra de Deus. E ainda a igreja, ela é santa aos olhos do Senhor. Ué, mas ela é santa? Sim, ela é santa aos olhos de Deus. E cada membro? Cada membro é santificado pelos méritos de Cristo. Não é pelo meu mérito, nem pelo seu, mas por aquele que morreu na cruz do Calvário. Nós alcançamos esse mérito de sermos chamados de santos. Sabemos que a nossa natureza humana é presente, é permanente, nós a mortificamos todos os dias, mas todos os dias ela quer aflorar. Então, o santificar-se a Deus é um processo contínuo, dia a dia, lento, porém incessante. Essa busca nos é conferida, nos é dada mediante a graça de Deus. Olha que coisa linda. No Novo Testamento, se refere à igreja como formada por santos. Se ela é formada por santos, somos nós. Somos nós que nos esforçamos a cada dia para nos santificar. Nós não somos chamados e convidados a nos santificar. Nós somos convocados a nos santificar. É uma convocação. Essa convocação, ela é explícita, porque ela é parte integrante da missão para com Deus. Então você tem a missão de se santificar. Você vai errar, eu vou errar, todos os dias. Porém, todos os dias nós vamos nos limpar diante de Deus, nos despir de nós mesmos e clamar pela santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos cultivar os frutos do Espírito e em combinação com o estudo da palavra, com o Espírito Santo ministrando as nossas vidas, nós alcançamos a salvação cada dia. Ele não, ele é santo, irrepreensivelmente santo todos os dias. Nós nos santificamos todos os dias pelo mérito dele, pelo que ele ganhou por nós. Entenderam? Porque é importante para a nossa missão para com Deus essa busca pela santificação. Ainda diz assim, o Dr. Shedd, ele fala que Deus deseja a nossa santificação. E sendo ele unicamente santo, ele decidiu nos tornar santos.
Nós somos seus escolhidos. Aí, depois que nós aceitamos a Cristo, o que acontece? Vou falar para vocês. O cristão tem que mudar. Tem que mudar para melhor. Tem que largar tantas coisas. E esse processo vai acontecendo. E o Espírito Santo vai limpando. E você vai moldando o seu caráter para um caráter daquele que adora ao Senhor. Então, na visão do Dr. Russell Shedd, ser santo implica em ser distinto, diferente. Ser santo implica em se parecer com o nosso Senhor cada dia mais. E ainda ele diz assim, olha, a santidade de Deus aparece naquilo que é diferente. Porque ele é diferente. E ele é diferente de todas as criaturas. Então, quando nós estamos buscando essa santidade, nós estamos nos tornando também diferentes do mundo e parecidos com ele. Profundo isso, não é? Que bom que você está prestando atenção. Continua prestando atenção nesta aula, que você hoje vai ficar apaixonado por esta disciplina. E ainda, seguindo uma abordagem do Dr. Augusto Nicodemos, ele diz assim, a igreja é santificada e ela é exortada a se santificar diariamente. O que acontece? Pela mortificação da natureza, olha que lindo, vem o revestimento das virtudes cristãs. E ele frisa isso lá em Colossenses 3, do 1 ao 6, está dizendo. Depois vocês pesquisem lá na Bíblia Sagrada, confiram. Eu não vou ler com vocês porque nosso tempo é bem escasso e esse não é o versículo, é texto também. Mas é importantíssimo que vocês olhem lá em Colossenses 3, do 1 ao 6. Porque apesar de nós sermos regenerados, nós continuamos possuindo uma natureza. Uma natureza que precisa ser mortificada. E o alvo de Deus é que nós sejamos santos e irrepreensíveis como Ele. Ele nos escolheu para a salvação mediante uma santificação pelo Espírito Santo. Então, quando a igreja se santifica para Deus, ela se torna conhecida, porque os seus referenciais morais, objetivos e fixos fazem com que nós nos pareçamos com o nosso Deus. Aí tem um outro escritor chamado Lopes que ele diz assim, o referencial seguro do caminho da santidade é a palavra de Deus. Olha o que o Lopes fala. A palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não há santificação sem obediência da palavra de Deus. Aí a gente vê também o escritor dos Hebreus nos exortando a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você pode conferir isso que Lopes fala lá em Hebreus 12, 14. Ele se baseia nesse versículo. E é verdade. Sem a santidade não veremos a Deus. Aí nós chegamos agora no terceiro tópico, que nós vamos entender como é o prestar serviço a Deus. Turma de diácono, queridos, como é que nós podemos prestar culto a Deus? Ele nos deixa um modelo. Deus nos deixou um modelo. Quem é este modelo? Jesus Cristo. Ele é o próprio Filho do homem, o próprio Filho de Deus, que não veio para ser servido,
mas veio para servir. Ele veio para dar a vida dele e resgatar muitos. Durante a leitura de todos os evangelhos, nós vimos o nosso Senhor servindo. Nós vemos ele curando, ensinando, multiplicando alimento, ressuscitando, sarando vidas, confortando vidas. E aí, nós vemos ele libertando endemoniados. Nós vimos ele livrando encarcerados por espíritos malignos. E aí eu quero que vocês deem uma atenção especial e leiam e releiam Mateus 25, do 35 ao 46, e deixem nos comentários o que você entende desta palavra, que muitas vezes é constrangedora para alguns cristãos. Nossa, mas que exagero! Por que é considerada constrangedora para alguns cristãos? Porque ele diz lá: tive fome, tive sede, estive nu, estive preso. E aí? Eu não vou falar para vocês. Vocês vão ler, vão entender e vão deixar nos comentários o que você compreendeu. Essa é a atividade número 1. Eu já expliquei para vocês que nós teremos toda a aula uma atividade valendo nota para ser somada na nossa provinha que se chama N1, ok? Primeira atividade da primeira aula: ler, reler, refletir e colocar nos comentários qual é a sua compreensão desses versículos, ok? Lembrando que para prestar serviço a Deus, nós vamos ter sempre que olhar para aquele exemplo. Ah, não é para sua mãe? Ah, não é para o seu esposo, não é para o seu pastor, não é para o irmão, para a irmã? Não, queridos. Tem um exemplo fiel, que não falha, que é santo todos os dias e deseja que nós sejamos santos como ele é santo. Amém? Então, o serviço em nome de Jesus, ele não nos permite achar que servir a Deus é só ficar lá no contemplativo, louvando, né, sentindo a presença, restrito àquelas emoções. Não. Jesus nos quer mantidos no foco do propósito da salvação. De novo, Jesus nos quer atentos ao foco do propósito da salvação, que é uma vida equilibrada no serviço. E servir, está escrito em João 13,15, é fácil. Eu vos deixei o exemplo para como eu fiz, você faça também. Olha que tremendo. Então, resumindo, queridos, nós, para prestarmos a Deus o nosso culto e realizarmos a missão que Ele nos entregou, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender como é que eu presto culto a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu me santifico a Deus? Você tem o modelo e você tem a bússola, que é a palavra de Deus, que contém todos os ensinamentos para não te deixar errar, para não te deixar cair, para não te deixar tropeçar. Entretanto, se isso acontecer, Ele também tem palavra para te levantar,
para te dar forças, para te ensinar o caminho, de uma forma que você busque a santidade cada dia, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Então, nós estamos caminhando aqui na primeira aula, estamos chegando já no finalzinho dela, e eu quero dizer para você que esses 3 aspectos primeiros da missão da igreja são nomeados e chamados teologicamente de missão integral da igreja. Qual é a missão integral da igreja? Ir lá e ficar só contemplando? Não, é servir, é ser útil, é colocar a sua vida à disposição do Senhor, para que traga à maioria da humanidade todos quanto forem possíveis para desfrutar da proteção sob o senhorio desse nosso Deus. Aí fica tranquilo, nós estamos lá na presença do Senhor e nós vamos prestar culto a Ele, não como meninos, mas o culto racional, do qual o Senhor vai receber em suas narinas como cheiro suave. Por quê? Porque nós também vamos estar buscando a santificação. Nós também vamos estar mortificando a nossa carne, estudando a palavra, buscando ser melhor do que outrora, quando nós fomos chamados do mundo para essa gloriosa luz. Então eu quero deixar vocês com o versículo de Mateus 25, do 35 ao 46, onde ele disse: porque tive fome e vocês vão me contar o que está escrito e o que você entendeu deste versículo, ou melhor, destes versículos, porque ele nos deu o exemplo para como ele fez, nós podemos fazer também. Amém? E se a nossa vida está pautada em seguirmos a missão com Deus, a missão para com Deus, nós já estamos a um passo de estar aptos para executar a missão para consigo mesma, a missão da igreja para com a igreja. Meu Deus, então tem uma missão para com Deus? Tem uma missão para com a igreja? Sim, e também tem uma missão para com o mundo descrente. E nós vamos chegar lá, que vai ser na terceira aula. Então eu quero esperar vocês aqui, todo dia que tiver a nossa aula, para nós discutirmos, para nós falarmos, para nós aprendermos com ele, porque dele veio o maior exemplo de humildade, de busca pela santidade, de obediência. O diácono, ele tem que ter essa convicção que ele foi chamado para servir, para estar na casa do Senhor, para prestar culto ao Senhor, santificar-se ao Senhor, para realizar a missão que ele designou ao seu povo. Então, o diácono é aquele que tem que lembrar sempre que essa escada, a cada degrau que você vai galgando, subindo, esse degrau, essa escada, ela é para baixo. Como assim? Não entendi. Se eu estou estudando, eu estou crescendo. Sim, você está crescendo no conhecimento, mas na humildade você tem que cada dia descer mais e mais para encontrar a estatura de varão perfeito, para encontrar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Foi isso que o Senhor deixou para nós. É esta a nossa aula de hoje. E eu quero agradecer a presença de vocês. Qualquer dúvida, entre na plataforma, deixem suas perguntas, deixem seus comentários e responda esta pergunta que eu fiz a respeito de Mateus 25. Ok? E então eu vou orar para nós encerrarmos esta aula. Deus e Pai, Criador do céu e da terra, que nos dotou de inteligência, de amor, de compaixão e que nos capacita para estarmos aprendendo de Ti. Senhor,
vá ao encontro de cada aluno, de cada aluna, de cada professor, de cada membro desta equipe IBCamp e FACEB, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos para arrebanhar todos aqueles que querem manejar bem a Tua palavra embaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe. E até lá, na próxima aula. Um beijo, queridos. Graça e paz.